Estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, né, trazendo um tema interessante para a gente conversar para o nosso canal do YouTube. E hoje eu estou aqui com o Luiz Cláudio, né, que ele vai falar um pouquinho de um tema que eu particularmente considero bastante relevante, que já vinha crescendo antes dessa questão da pandemia, e agora que eu acho que com a pandemia vai ser algo que vai ser ainda mais, vai se fortalecer ainda mais, né, que é a questão do EAD, né? E, Luiz Cláudio, eu queria primeiro que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Luiz Cláudio, o que tu trabalha, né? Bom, Enfim. bom dia, obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui com você, Vitor. E como é que eu posso me apresentar? Bom, eu gerenciei o centro de produção do Instituto UFC Virtual durante 9 anos, de 2001 até 2010. Já trabalhava com educação à distância antes disso, quando a gente participava de um projeto muito interessante da UFC, que era o Projeto Aval, onde eles trabalhavam a parte de 3D vinculada ao ensino de línguas estrangeiras, no caso inglês. E atualmente, embora assim, por conta da pandemia não está como a gente gostaria, mas assim, a gente estava planejando, estava fazendo uma pesquisa em transformar uma disciplina de educação à distância para nível superior totalmente em quadrinhos, trabalhando com uma nova perspectiva de mídia. Tenho mestrado em ciência da educação, onde a gente trabalha justamente isso aí, qual é a melhor mídia, o melhor conteúdo, a melhor perspectiva que se deseja dentro do curso que você está querendo fazer. Luiz, assim, primeiro, cara, eu queria te perguntar, existem diversos nomes para o EAD, né? Eu acredito que tem várias formas de falar. EAD, aula remota, né? Todos esses termos, eles são a mesma coisa, tem diferenças ou tratam de um mesmo tema? O tema educação à distância ele é um tema muito amplo. Ele é um guarda-chuva que comporta várias situações diferentes. Mas a gente precisa começar a entender que a educação à distância ele é uma parte da educação tradicional. A educação tradicional, é o que a gente está acostumado, que a gente conhece, é aquele professor dando uma aula, geralmente com PowerPoint, uma aula expositiva, e os alunos recebendo aquele material. A EAD, ela vem numa perspectiva em que você retira a sala de aula, o professor e os alunos continuam existindo. Porém, essa interação que você tem no momento que está acontecendo ao vivo, que é a própria aula, ela muda. Não é somente isso. Existem várias ferramentas. Existe o Google Meet, existe o Zoom, existe o chat, o fórum, existe portfólios, existem exercícios, existem diversas formas de você, porque a aprendizagem ela só ocorre a partir do momento em que você tem uma interação com o professor. E aí o que muda, que é o que o pessoal geralmente acaba confundindo e fazendo, é você transformar a aula expositiva do modelo tradicional para uma aula expositiva para o modelo de educação à distância, certo? Então, você dizer, uma aula remota é a mesma coisa que EAD? Não, uma aula remota, ela faz parte do conteúdo do conceito de educação à distância. Então, você tem a educação à distância que você pode ter um determinado curso sem ter aula remota, apenas com textos. Você pode ter outro somente com chats. Você pode até ter uma educação à distância sem ter nem mesmo um ambiente virtual de aprendizagem. Então, assim, são muitas as variáveis, mas o interessante é você perceber o seguinte, é que a grande diferença entre o EAD e o ensino tradicional é que na EAD você não vai ter o ambiente físico, certo? E a forma de interagir, a forma de lidar com os alunos e com os professores é diferente. Eu queria até complementar aí tua fala, Luiz. Assim, eu particularmente, nesse momento, eu acredito que o EAD está crescendo muito, já vinha numa crescente, né? Principalmente nos cursos de faculdades, né? Nos cursos de nível superior à distância. Eu aproveitei e iniciei uma pós agora em EAD, né? E eu queria complementar que falou a questão que tem várias ferramentas que fazem um curso EAD.
e lá também o podcast, que eles chamam, que é o podcast, na verdade, só que eles falavam de podcast. E aí eu acho que é uma ferramenta até mais atual, que deve ter entrado agora para esse leque aí de ferramentas que fazem o EAD, não é isso? É assim, tudo que você possa imaginar em termos de interação, você pode e deve usar dentro de um determinado curso, Bacana. certo? Isso que a gente está tendo aqui, por exemplo, a gente está usando a ferramenta Zoom, que é uma ferramenta de videoconferência. Ela só vai mudar o nome do aplicativo. Pode ser o Zoom, Google Meet, pode ser o Podclass. Ele na verdade, é só a parte de áudio. Aqui a gente está trabalhando com então, a grande lance da educação à distância é justamente a flexibilidade de horário. Então, a gente não pode ficar preso, fixo, justamente não. Tem que acontecer as aulas nas segundas, quartas e sextas como se fosse ensino presencial, porque senão, se você for fazer isso, é lógico que não vai funcionar. Porque os horários, a estrutura de vida de cada aluno, de cada professor é diferente. Por isso que surgem as diversas ferramentas. Nós temos as ferramentas de áudio, de vídeo, objetos de aprendizagem, gamificação. Tudo isso aí vem justamente para poder ajudar a materializar a aprendizagem. Bacana que, assim, essa questão do podcast, eu utilizo para escutar em momentos que eu estou fazendo alguma atividade dentro de casa. Né? Então, eu boto ali o fone, vou fazendo e vou escutando. Eu queria te perguntar, cara, assim, voltando para o EAD agora, a gente pensando nas empresas, né? A gente é uma consultoria da área de RH, trabalha com gestão de pessoas e a gente atende uma série de empresas, seja de pequenas, médias e grandes empresas, mas muito focado nas pequenas e médias. Eu acredito que com essa questão da pandemia ficou muito forte a questão do home office, né? E algumas empresas já tinham canais de treinamentos corporativos voltados com EAD, onde o funcionário logava e fazia treinamentos, né? Qual é o benefício? Qual é o benefício de um EAD, de uma estrutura de EAD ou de um curso EAD para as empresas? Assim, como é que tu identifica os benefícios? O que tu pode trazer de benefícios nessa relação empresas e EAD? Primeiro que a gente tem que, antes de começar, a gente tem que pensar o que é que eu quero com o meu curso, certo? Se ele é um curso de treinamento, eu vou usar uma estratégia de EAD X. Se ele é um curso de qualificação, eu vou usar uma estratégia Y. Nós precisamos, quando você vai pensar num determinado curso, você tem que pensar em qual é o objetivo, o que você quer alcançar com aquela situação. Aliado a isso, você tem que pensar assim, com relação ao custo. Porque uma grande vantagem que a gente pode dizer, o pessoal chega e diz, EAD é mais barato. Sim, ele é mais barato. Mas você tem que ver a perspectiva de quem está proporcionando o curso ou a perspectiva de quem está se matriculando o curso. Porque para o aluno tem que ser realmente mais barato, certo? Mas para quem está oferecendo o curso, ele tem que ter noção de que a primeira edição do curso que você estiver montando, ele vai ser caro. Porque você tem que preparar o material, tem uma questão de direitos autorais que é fortíssima, porque as pessoas elas fazem as colagens de vídeos de tudo mais, mas elas às vezes não deixam, não referenciam da forma correta aquele material que foi produzido. Você pode utilizar vídeos do YouTube, você pode utilizar sites e tudo mais, mas tudo isso tem que ser preparado e organizado antes de começar a acontecer o curso. Então, assim, são flexibilidade, a questão de você ter várias reedições e não ter o mesmo trabalho que teve da primeira vez, mas para isso, e aí eu faço o contraponto, tanto os alunos quanto os professores, eles têm que estar preparados, porque o pessoal pensa que fazer da EAD é simplesmente você gravar a aula e jogar lá. Tem que ter engajamento, tanto dos professores quanto dos alunos, para poder a coisa realmente funcionar. Bacana. Eu queria pegar um ponto da tua fala aqui, Luiz, que você falou, a questão dos direitos autorais. E aí tu me corrige se eu tiver errado. O professor na sala de aula, ele dá a aula dele, fala, traz referências, embasamentos, mas a partir do momento que você vai fazer a mesma coisa dentro de uma gravação de um curso, você tem que ter um cuidado ainda maior, porque aquilo ali fica registrado. Na aula ali você fala, os alunos saem e não tem nada que grave, que registre de fato e é lançado na rede. Né? E no EAD é diferente. A partir do momento que ele referencia, que ele fala, está gravado, é lançado em algum local, tem que ter esse cuidado mesmo com essa questão dos direitos autorais, não é isso? É mais delicado o tema, né? Isso. Na verdade, você tem que pensar da seguinte forma. A gente tem que pensar que quando você está preparando um material para EAD, não é só vídeo.
Uhum. Você pode estar fazendo um vídeo, você pode estar fazendo um texto, você pode estar fazendo uma ilustração. A recomendação que a gente sempre dá é que você pode utilizar tudo isso. Se ele está na internet, ele está à direita ao público. O que você não pode é, por exemplo, se eu quero pegar, eu vi uma determinada ilustração sobre, sei lá, tabela periódica, que eu achei bastante interessante. Eu não posso pegar essa ilustração, baixar a imagem, colocar no meu material e disponibilizar como se fosse minha. Você entra em contato com o dono daquela ilustração e peça autorização para usar dentro do seu curso, que é uma coisa, ou se ele está disponível dentro da internet, coloque o link para ir para aquela área. Você pode fazer isso, não há problema nenhum. Você dá a sua aula, você faz as suas referências e faz a chamada para aquele vídeo, faz a chamada, porque aí você está simplesmente fazendo a chamada para o vídeo. Você não é dono do vídeo. Porque que é um outro erro que o pessoal faz. Vou dar um curso, vou falar o que eu já sei. Não, você tem que preparar um roteiro, você tem que preparar alguma coisa sobre o que você vai falar. Você não pode simplesmente chegar lá e começar a jogar o que você está dizendo, porque pode gerar um pouco de amadorismo, certo? Além do fato de que você não acaba não você acaba não abrangendo todo o conteúdo que você tinha se comprometido. Certo. É que nem o ensino tradicional. Uhum. Você não faz um plano de aula? Quando você tem uma aula bem organizada, bem planejada, você tem um plano de aula lá, o professor que segue, as coisas fluem muito melhor do que interessante. A questão é que as pessoas acabam não tendo, porque fazer AD dá trabalho. Então, nesse sentido, quando você vai ter que preparar um texto para uma educação à distância, o pessoal tem o quê? Tem a dificuldade de não, eu não vou escrever, eu não consigo escrever, eu vou ter que pegar e copiar o texto de uma parte da internet, que é o que eu queria dizer, e é isso que tem que tomar cuidado, porque fica com problema tanto para o professor que copiou o texto, quanto para quem está patrocinando o curso. Pensando na realidade da gente, Luiz, dos clientes, acontece muito do pessoal falar assim, vou preparar um treinamento técnico que eu tenho aqui para uma área X que usa um sistema tal. Dá menos trabalho, porque a gente prepara esse treinamento aqui, faz os vídeos, grava, a pessoa que entrar, assiste e foi treinado. Essa questão desse cuidado que tu falou do copia e cola, eu tenho que ter esse cuidado também, de repente, quando eu vou pegar o manual de um sistema, ou o manual de uma máquina, copiar o que está ali, ou imagens, e fazer um treinamento para a minha equipe, eu tenho que ter cuidado também nesse manejo, de repente, do copia e cola de um manual, de um curso, de um manual de uma máquina. Você tem que estar sempre se preocupando em referenciar de onde é que você está tirando a informação. Você tem direito a estar com esse manual, você está dando, por exemplo, se você estiver dando uma aula sobre o Word, existe o manual da Microsoft, existe o curso específico da Microsoft, só que o seu certificado não vai ser da Microsoft. Você está dando uma aula sobre o Word. Agora, você pegar o vídeo que está lá na Microsoft, baixar e colocar dentro do seu curso, ou então você pegar o texto que está lá nas FAQ, da própria Microsoft, copiar e colar, colocar aí já no meu treinamento já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Agora, se você está disponibilizando, você está criando esse conteúdo, explicando da sua maneira como é que funciona, bacana. É problema seu. Ficou bem claro, ficou bem claro agora, porque como você falou, às vezes as pessoas têm a ideia que você fazer um treinamento EAD, porque quando a gente fala em empresa, a gente fala muito em treinamento EAD. Né? É simplesmente você sair falando as coisas e pegar coisas, é simplesmente fazer um vídeo falando sobre. Né? Muitas pessoas têm essa ideia. E parte de outro preceito. Tem que ter uma organização, tem que ter cuidado de onde vem, tem que referenciar, tem que preparar antes, né? Exatamente. E principalmente aí, a gente acabou que não comentou, mas eu espero corrigir isso agora, você tem que preparar o material didático. O material didático, por exemplo, assim como eu estou sempre fazendo uma comparação com o ensino tradicional, porque a EAD ela não difere muito do ensino tradicional, certo? Quando você vai falar em EAD, você tem que, se eu estou me propondo a dar um curso sobre algum assunto, você vai ter que preparar a sua aula, que ela pode ser escrita, pode ser falada, ela pode ser televisionada, ela pode ser como uma videoconferência, mas você vai ter que dar a sua aula e você tem que dar um material de apoio, um material didático. O material didático é essencial porque para que o aluno, depois que ele assistiu a aula, ou mesmo antes, ele possa se apropriar daquele conteúdo e depois estudar com mais aprofundamento. Então, o que a gente tem visto é o quê? Não, vou me preocupar só em gravar a aula,
gravo e pronto. E aí você fica assim, não, mas eu quero saber mais. Onde é que eu tenho mais bibliografia? Onde é que eu tenho material? Eu não consegui entender aquele negócio, eu vou lá no material e vou dar uma lida. Então, assim, o material didático, o planejamento são essenciais para a gente ter um bom curso de educação à distância. E, Luiz, aproveitando esse momento que a gente está passando, né, de pandemia, que foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Como você falou, você percebeu que muita gente não estava preparada, né, e simplesmente teve que, em uma semana, em 2, 3 semanas, pegar um material e transformar em AD. Como é que tu vê esse novo momento, ensino à distância, ensino remoto e as empresas? O que tu acha que vai mudar, né? Porque quando a gente fala em EAD, tem empresas que praticam, como já foi dito mais à frente, mas a gente pensa muito em faculdades, né? Com esse momento agora corporativo novo de home office, das empresas vendo a importância às vezes, de estar preparado digitalmente, né? Como é que tu vê esse pós-pandemia, essa relação EAD e as empresas? Uma coisa que veio é mostrar que a EAD ela é uma ferramenta que ela deve ser mais valorizada do que era valorizada antes, certo? O pessoal, geralmente os empresários, eles acabam pensando em termos de treinamento, em termos de qualificação, olhando a planilha de custo. Então, se a coisa for muito cara, não faz. Eu prefiro chamar todo mundo para o presencial. E quanto que com a EAD agora, com essa dificuldade de você trazer gente para o presencial, eles estão vendo assim, não, eu preciso dar o treinamento, mas eu não tenho como trazer ele presencialmente. Então, vamos trabalhar, embora talvez saia mais caro nesse primeiro momento, mas vamos trabalhar com a parte de educação à distância. Então, assim, eu vejo que eu vejo como uma valorização do curso, da metodologia, mas temos que tomar cuidado com o fato de que, como a gente já comentou várias vezes aqui, que não é feito de qualquer maneira. Para você ter uma boa recepção, até um bom retorno, é preciso que o curso seja bem planejado. Por isso assim, que só fazer uma adaptação pura e simplesmente não vai funcionar, como você já deve ter percebido. Muita gente sai reclamando dos cursos de educação à distância. Por quê? Porque eles não são feitos da forma como deveria ter sido feito. Mas, se ele for bem planejado, funciona. Então, eu vejo que esse momento, após a pandemia, eu acho que o pessoal vai começar a ver que realmente precisa, precisa de um professor que conheça o assunto. Você vai precisar de uma pessoa que possa coordenar melhor essa situação entre professores e alunos, que seria a parte de secretaria. Vai mudar a perspectiva do aluno. O aluno de educação à distância, ele precisa ser mais disciplinado. Um outro fator de evasão é que, enquanto que no ensino presencial você tem aqueles dias específicos, aqueles dias lá eu vou assistir a aula, o cara vai lá e assiste a aula e pronto. No ensino à distância, como quem faz o horário é você, se você não determinar um determinado horário livre que você tenha para poder estudar, você não vai conseguir botar para frente. E aí as coisas começam a se acumular. É interessante notar que uma outra característica de diferenciação da educação à distância com o ensino presencial é que, se você dá um trabalho para um determinado aluno, e aqui eu estou pensando de maneira bem acadêmica, para ele fazer uma pesquisa, você dá, por exemplo, uma semana para ele fazer um trabalho sobre um tema, na EAD você vai ter que, no mínimo, duplicar, porque você tem que contabilizar que o tempo que o aluno vai estar, que ele é restrito, ele não é aquela mesma situação que é de um aluno presencial. São coisas diferentes, são situações diferentes. E isso a gente tem que estar sempre pensando quando vai trabalhar com educação à distância. Eu vou até fazer 2 perguntas em uma aqui para ti, juntar 2 perguntas, né? E até pegando um ponto que tu falou aí, que o empresário, né, geralmente olha para a planilha de custos, né? Isso. E aí, Luiz, no caso, qual é o investimento inicial hoje para um EAD, né? Um EAD razoavelmente bom, né? E para quem não tem para quem não tem muito recurso, se tu tem alguma dica, alguma orientação, que possa passar para esses empresários, pequenos e médios empresários? Pergunta capciosa, viu? Essa é uma pergunta muito capciosa, porque o que acontece? Você tem que analisar qual é o objetivo do teu curso. Você quer dar um treinamento ou você quer fazer aprendizagem? O que você quer fazer? Né?
Outra coisa, quando você vai pensar em implementar um determinado curso, você tem que pensar assim, eu quero ter um ambiente virtual de aprendizagem, eu preciso de um ambiente virtual de aprendizagem, eu preciso de um professor, eu quero que esse curso ele se repita, eu quero fazer outros cursos, eu posso, por exemplo, se eu for pensar em termos de informática, eu posso querer fazer eu vou fazer só do Word. Não, mas agora eu posso fazer do Excel. Aí o Excel já é um outro professor, pode ser o mesmo, mas eu vou trabalhar aqui com funções. Eu tenho um professor que vai dar aula de Word, tem outro que vai dar de Excel, tem outro que vai ser PowerPoint. Eu vou dar só com o G Suite, o pessoal do Google, as ferramentas do Google. Uhum. Então, dependendo do que você queira fazer, você tem que pensar, você tem que, de novo, você tem que se planejar nesse sentido. Então, inicialmente, eu prefiro não falar em valores, porque vai depender da sua disponibilidade, né? Dos seus objetivos. Mas, assim, se você quer ter um mínimo de um ambiente virtual de aprendizagem, você vai precisar de um PC que suporte aguentar a sua carga de alunos acessando, porque nesse PC você vai configurar o seu servidor, você vai configurar o seu ambiente virtual de aprendizagem, que o mais famoso deles é gratuito, é o Moodle. Então você vai ter que pegar o Moodle, instalar dentro desse PC, preparar suas aulas e colocar. Aí vai ter que criar o curso, gerenciar as aulas, fazer os fóruns, fazer esse negócio todo. Ou seja, você precisa de um professor para poder montar o conteúdo. Você precisa de um cara que vai cuidar desse servidor, porque é muito chato. O cara diz, só tem tempo de sábado para domingo às 3 horas da manhã. O cara vai acessar e o servidor está desligado, então o servidor caiu. Então você precisa ter uma pessoa que seria da área de TI só para cuidar desse servidor ali, para ver se as coisas funcionam, se os alunos estão tendo acesso. Para deixar rodando normal, né? Exatamente. Eu preciso do professor para poder fazer o conteúdo. Eu preciso de uma outra pessoa para poder cuidar disso. Olha, quantos alunos nós vamos ter nesse curso? Quem é que vai ser o professor? Como é que vai funcionar? Ou seja, a parte de secretaria desse curso, certo? Então, isso daí seria assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Eu não estou falando nem na parte de design, porque quando eu falo em design, eu estou querendo dizer o seguinte, a forma como esse conteúdo vai ser apresentado ao aluno. Porque se você tiver um conteúdo que não esteja condizente, se ele esteja de maneira mal feita, em vez do aluno, em vez de você, do seu material didático, aproximar o aluno ao conhecimento, ele vai fazer uma barreira. Tá. E isso é uma outra coisa. Assim, eu já não estou entrando nem nesse fato que, para mim, é super importante também. A forma como você vai apresentar esse conteúdo. Agora, voltando à sua pergunta. Dito isso, ou seja, você tem esse mínimo se a gente quiser fazer... Não, eu quero montar um ambiente virtual de aprendizagem, uma escola virtual para cursos à distância. O que você vai precisar? Você vai precisar em termos de pessoas, você vai precisar no mínimo, uma pessoa para dar o conteúdo. Você vai precisar de uma outra pessoa para cuidar da parte de tecnologia da informação, que é para cuidar do suporte, ou seja, ele vai cuidar da parte de rede do curso propriamente dito. Você vai precisar de uma pessoa da secretaria e você vai precisar de alguém que vai dar o design do curso. E para todo mundo aqui, você vai precisar de um gerente. Então, você precisa de, no mínimo, 5 pessoas para poder estar trabalhando, fora os equipamentos. Certo? Mas, se a gente quiser fazer, vamos fazer o plano custo zero. Custo zero. Você pode fazer um curso, sim. Você pode fazer um curso, sim, sem essa quantidade de pessoas. Lógico, você tem que prestar muita atenção e tomar cuidado. Mas você pode fazer como? Eu posso utilizar como a gente está fazendo agora aqui. Não, eu vou usar videoconferências em determinados dias, vou utilizar o Google Suite para poder compartilhar uma determinada pasta, para poder botar os materiais didáticos lá, vou marcar uns dias junto com o WhatsApp ou com o Telegram para poder conversar com o pessoal. Legal. E aí você vai passando assim, ou seja, você vai ter que montar, ou seja, de novo, você vai ter que planejar como é que você vai executar isso, porque as ferramentas estão ali. Sim. O AVA, a vantagem dele é que você bota todo o conteúdo numa situação só. Certo. Você pode fazer isso, mas você vai ter que fazer de uma outra forma, e você não vai utilizar, você vai tirar essa base, vamos dizer, essa bandeja onde você bota tudo aqui, vai sair espalhando. E aí, com isso, você vai ter que estar muito bem organizado, muito bem azeitado para poder. Agora, em qualquer situação,
Eu digo que o principal é você se preocupar em ter contato com os alunos. Certo. Qualquer curso, seja ele autoinstrucional, daqueles que não precisa nem de professor, o curso está lá e o cara só vai passando para frente. Qualquer curso, você precisa de que tenha um canal e que esse canal funcione rápido e eficazmente com os alunos. Então, os alunos têm dúvida, ele manda para lá, menos de 24 horas já tem a resposta. Qualquer que seja a situação, tudo isso ele consegue ser superado se você tiver uma boa comunicação com os alunos.